Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2 da Jornada da Aprovação Policial. Aqui é a Gabi, eu ajudo pessoas comuns a passarem um concurso policial ou administrativo em menos de um ano. Na aula de hoje eu vou te mostrar como estudar um edital inteiro, ou seja, todo o conteúdo da sua prova em até 8 semanas usando a técnica da cebola, que é uma das principais técnicas do nosso método. Mas você sabe o que significa passar em um concurso? O que é passar em um concurso para você? Além de contribuir com a sociedade, significa ter estabilidade, segurança financeira, realizar um sonho e ter condições de viver melhor e ajudar as pessoas que ama. E se você seguir tudo que eu tô te falando essa semana, também será possível para você, mesmo que esteja começando do zero, mesmo que esteja há anos sem estudar, ou ainda que tenha pouquíssimo tempo por dia. Como foi possível para minha mentorada Vanessa, que tinha um sonho de passar um concurso para viver viajando? Já foi para Paris, Argentina e tantos outros. Oi, meu nome é Vanessa, eu sou de Santa Catarina. Eu consegui minha aprovação, foi um concurso extremamente concorrido e deu tudo certo. Muitas técnicas eu nunca tinha usado, eu nem conhecia. Foi extremamente importante para mim todo o trabalho realizado pela Gabi. Foi aquilo que me colocou dentro das vagas. E antes que você me diga que ser aprovado em menos de um ano parece impossível, que é muito difícil, que só acontece com quem é inteligente, olha o caso do Caio, que também não acreditava ser possível por ter tido um ensino fraco, ter muita dificuldade com português e matemática, mas decidiu dar um voto de confiança no método e foi aprovado em segundo lugar, em apenas 3 meses, para a Guarda Municipal de Maricá e agora recentemente para a Polícia Civil de São Paulo. Pois é, acertei 94 pontos. Isso, 94%. quase gabarita a prova, cara. Aí começa a cair a ficha, né? Falei, caraca, funcionário público. Mas ali foram 3 meses depois que eu me inscrevi que veio essa aprovação. Concurso não é para quem teve uma boa formação, porque eu sou de escola pública. Toda a minha vida é de escola pública. Ouve aí, galera, o que ele tá falando. Eles não foram os únicos que seguiram o método e realizaram seus sonhos de passar em um concurso e ter uma vida melhor, mas dezenas de concurseiros que já pude ajudar. Eu costumo dizer que ser aprovado é ter condições de realizar sonhos. Você tem aí algum sonho que queira realizar depois de aprovado? Antes das minhas 10 aprovações chegarem, eu sonhava com 2 coisas: poder fazer um churrasco de picanha para toda a minha família e fazer uma viagem pro Caribe. Eu lembro até hoje, eu sinto em todo o meu corpo a sensação de poder fazer essas coisas, a felicidade no rosto dos meus pais enquanto a gente fazia aquele churrasco e a sensação de poder mergulhar com um golfinho no Caribe. Uau, incrível! E assim como eu pude ter condições de realizar meus sonhos, eu quero que você passe e também realize os seus sonhos. Assim como diversas pessoas e eu seguimos esse método e conseguimos passar, se você trilhar o mesmo caminho, você também vai conseguir, você também vai viver o melhor dessa terra, você também vai realizar os seus sonhos. E hoje eu vou te mostrar a técnica da cebola na prática e ainda como o ciclo P3A vai te ajudar a passar em um concurso policial em menos de um ano, mesmo que você esteja do zero ou tenha pouquíssimo tempo para estudar. E se você ainda não assistiu a aula 1, assista o quanto antes. Termina aqui essa aula 2 comigo e quando ela terminar, clica aí abaixo, vai lá na aula 1 e assista, porque nela eu mostrei os 3 maiores erros que você não pode cometer, porque se cometer vai continuar reprovando. O erro 1 de comprar curso e material desnecessário. O erro 2 de ficar obcecado por revisões e ciclos de revisão. O erro 3, que é estudar longas horas. Além disso, eu mostrei quais conteúdos são mais cobrados em prova, tanto em concurso policial quanto concurso administrativo. Mostrei também 2 tipos de planejamento, um para policial e administrativo. Então, eu detalhei os erros, mostrei os conteúdos que você deve focar, aprofundei em planejamento e é por isso que, se você ainda não assistiu a aula 1, quando terminar essa aula 2, clica aqui abaixo, toca aqui abaixo, vai lá na aula 1 e assista para você não perder nada, tá bom? E antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu queria agradecer centenas de mensagens que tenham recebido nas minhas redes sociais. Foram mais de 1.500
500 mensagens. Eu tô fazendo o possível e impossível para responder pessoalmente cada uma delas. E eu fico feliz em ver que a participação de cada um de vocês faz surgir uma nova geração de concurseiros que realmente estão comprometidos em transformar o sonho de ser aprovado em realidade. Uma geração que decidiu ativar o modo #sem desculpas e participar desse movimento de fazer o seu sonho realidade, de ser aprovado, e que o seu sonho seja sempre maior do que qualquer desculpas. A você que está participando, fica aqui o meu abraço e os meus parabéns. E é por isso que eu tô aqui essa semana, para te ensinar de verdade o caminho para ser aprovado em um concurso policial em menos de um ano, seja um cargo operacional ou administrativo, mesmo do zero. Olha, o conteúdo de hoje, a técnica da cebola, é um conteúdo muito especial, porque ele faz parte do Falcão, minha mentoria de elite com método e material para a área policial. E eu decidi disponibilizar para você de graça, para você já dar os seus primeiros passos e se sentir mais preparado para ser aprovado. A técnica da cebola nos ajuda a focar no conteúdo núcleo de cada assunto do edital, nos poupando assim tempo e fazendo com que a gente aprenda muito mais rápido em poucos minutos. Essa foi a técnica que o Willam, meu mentorado, seguiu para conseguir ser aprovado na Polícia Civil do Piauí, Polícia Civil do Distrito Federal e na Polícia Federal. Fala galera, meu nome é Willam, certo? Eu tô passando para compartilhar com vocês a minha aprovação no concurso da Polícia Federal, graças às técnicas que eu aprendi, que a Gabi repassou pra gente. Foi um diferencial muito grande na minha preparação, e tanto que tá aí essas aprovações, né? Vou para as próximas etapas agora, focar no TAF, né? Passando aqui principalmente para agradecer a Gabi. Você que tá vendo esse vídeo, tá pensando em melhorar a sua técnica, ou então tá começando agora, foca na Gabi que vai dar certo. Valeu! A segunda fase do ciclo P3A chamamos de ação, porque é a fase depois do planejamento que você vai para o estudo de fato. Então, na aula 1, nós vimos ali os 3 erros, o planejamento, mostrei 2 formas de se planejar, liberei isso para você, e agora você vai aprender como estudar de fato usando a técnica da cebola. A técnica da cebola é uma das técnicas aqui do método. A gente tem técnica da cebola, resumo comprimido, técnica da bolinha, revisões RCP, uma estratégia específica de revisão, técnica IPTS para foco e tantos outros. Mas na aula de hoje eu vou focar em técnica da cebola para você sair daqui sabendo como estudar, tá? E Gabi, o que é a técnica da cebola? A técnica da cebola é uma das técnicas preferidas por todos que já ajudei a passar em menos de um ano. O estudo, ele é dividido em 3 camadas e cada camada tem uma função muito importante. Na camada 1, você não começa lá perto do núcleo, por isso técnica da cebola, né? Você não começa aprofundado perto do núcleo, mas você começa aqui, ó, no superficial de cada tópico do seu edital, de cada assunto. Te ajuda a identificar o conteúdo do núcleo. Lembra na aula 1 que eu expliquei sobre o conteúdo do núcleo? Se não lembra, você pode rever as aulas quantas vezes quiser, vai estar disponível até domingo, ok? Então, técnica preferida, um estudo dividido em 3 camadas, te ajuda a identificar o conteúdo do núcleo e estudar muito mais rápido e muito melhor, tá bom? Passo 1, vamos lá, pra prática. Técnica da cebola na prática agora, hein? Passo 1, você vai pegar e vai dividir cada disciplina de 3 a 8 partes. Então, eu fui lá, baixei o edital do DPEM, que é o Policial Penal Federal, que é o exemplo que eu vou dar aqui, e organizei isso numa planilha, dividindo cada matéria em até no máximo 8 partes. Então, por exemplo, aqui português, como você pode ver, eu dividi em exatamente 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raciocínio lógico, do lado de cá, ó. 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pegou o conteúdo, dividiu de 3 a 8 partes. Feito isso, você vai pegar o teu planejamento de estudos e vai dividir em 8 semanas. Cada parte você vai encaixar em uma semana. O teu planejamento pode ser baseado no que eu liberei na aula 1 de 2 matérias por dia, ou se você tem aí um pouco mais de experiência, já está estudando, ou talvez um pouco mais de tempo, você pode colocar 3 matérias por dia, tá bom? Então podem ser 2 ou 3. Para fazer a técnica da cebola, não recomendo que seja uma matéria por dia e não recomendo que seja acima de 3. Ou 2, como eu
mostrei na aula 1, ou 3 matérias. E aí você coloca a matéria e coloca a parte que vai ser estudada. Então, por exemplo, a gente tá aqui na semana 4 ou na semana 5 e hoje, segunda-feira, se fosse o caso, tá? Eu vou estudar a parte 5. Quem é a parte 5? A parte 5 é compreensão e interpretação de texto. Então, assim você consegue organizar para cada parte ser estudada numa semana, tá bom? E aí as matérias que tem menos que 8 partes, raciocínio, tem 5 partes. Ao longo de 8 semanas, você pode colocar semana sim, semana não. Ou você pode colocar toda semana uma parte e depois voltar fazendo revisão, também é possível, são várias possibilidades, tá? Passo 3, estude com a técnica da cebola. Então, olha só, a gente organizou o conteúdo programático, dividiu isso em semanas e agora o passo 3 é o estudo na prática com a técnica da cebola. Então, primeiro a gente estava aqui se organizando, agora a gente vai pro estudo em si, usando a técnica da cebola, que é a grande cereja do bolo aqui da aula de hoje, tá bom? 5 passos para você executar bem a técnica da cebola. Primeiro, escolha um tópico do seu edital. Eu vou estudar ortografia, vou estudar acentuação gráfica. Você vai escolher um tópico. Nacionalidade, ato administrativo, crimes contra a honra, um tópico. Separe o seu material de base. Por exemplo, PDF que você tem daquele tópico. Pode ser um PDF que você pegou no Google, pode ser um PDF de um material que você tem, pode ser uma aula gratuita, pode ser uma aula que você tem. Você tem que ter um material base, tá? No caso aqui, dentro do método, nós temos resumos digitais de cada tópico. Então, poderia ser isso também. Enfim, você vai separar o seu material base. E aí você vai ler com atenção de 30 a 60 minutos, pensando nas perguntas que eu já vou te explicar. Não é ler de qualquer jeito, marcar de qualquer jeito, mas tem perguntas que vão te direcionar a identificar o conteúdo núcleo de cada tópico. Eu já vou te dizer quais perguntas são. Depois você produz um resumo comprimido ou mapa difuso, que é concatenar as principais ideias baseado nas perguntas que eu vou te mostrar em apenas uma página, depois faz questão da banca, tá? Então você vai ter ali um pouco da teoria, mais o resumo que você vai fazer de uma única página, mais questões. Um pouco da teoria, com as perguntas-chave que eu vou te mostrar, mais um resuminho daquilo, mais questões. Vamos lá, vem comigo. Bom, vamos fazer isso daqui. Esse exemplo 1. Ato administrativo. Você pegou o PDF, ou até mesmo assistiu uma videoaula de ato administrativo, já pensando nessas 3 perguntas-chave. E aqui é que tá a prática da técnica da cebola. É você estudar pensando nessas 3 perguntas, fazer o teu resuminho e depois questões. O que é isso? No que se consiste? Como cai em prova? Então, eu vou estudar ato administrativo pensando o que é ato administrativo, como se consiste ou como se divide e como que cai em prova, que é a parte de fazer questões no final, como cai em prova. Então, tá bom. E aí você escreve isso num papelzinho, tá? Pode ser num ofício, pode ser no seu caderninho, do jeito que você quiser, pode ser digital. O que é ato? Ou como funciona? Ato é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, escrita ou oral, que agindo nessa qualidade tenha por fim imediato resguardar, adquirir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Legal, fechei o que é e como funciona. Bom, no que se consiste ou no que se divide? Aí quando você estuda o ato, você vai ver que ele tem elementos, que a gente brinca que é o COFIFOMOB, né? Competência, finalidade, classificação, pode se classificar em simples, complexo, composto. Atributos, a gente fala que é o PAT, que é o presunção e tal, tipicidade, enfim. Extinção, ele pode ser anulado quando ilegal ou revogado por conveniência e oportunidade. Então, se existiu um ato administrativo que foi legal e ilegal, ele é anulado e não revogado. Agora, se for por conveniência e oportunidade, revogação. Então, você foi ali no o que é e agora você está colocando no que consiste, se divide, extraindo as palavras-chave daquele conteúdo, sempre focando no conteúdo núcleo daquele tópico que é ato. E por fim, vem ali como cai em prova. Você vai fazer 5 questões, mas você pode colocar uma como exemplo no seu esqueminha. Então, imagine que esse retângulo que eu desenhei seja uma folha de ofício. E eu coloquei o que é o ato, estudei, fui lá e anotei o que é, no que se consiste, coloquei as várias classificações e divisões do ato e como cai em prova. Coloquei uma questão. Vamos lá, vamos ver se você acertaria. Certo ou errado? Comando ou posicionamento emitido oralmente por agente público no exercício de função administrativa e manifestando a sua vontade não pode ser considerado um ato. Então, essa questão foi para defensor público, mas é da SESP, uma banca que é muito comum, provas policiais e administrativas da área policial, e a maioria
errou por causa do oralmente. Ele tá querendo te induzir ao erro dizendo que um ato oral não é um ato administrativo. Sendo que aqui em cima, ó, no bizu, ato administrativo é toda manifestação de vontade própria, escrita ou oral. Escrita ou oral. E você fala, pô, oralmente? Sim, é ato. Então, como assim não pode? Então, essa questão está certa ou errada? Ela está errada. Você vem aqui, risca ou não, e ela está errada. Porque sim, pode ser considerado um ato administrativo, tá? Desta forma, você consegue focar no conteúdo núcleo de cada tópico. Não se perde, não fica estudando além, não fica se aprofundando, não gasta tempo com aquilo que não cai. É direcionar o estudo que cai. Então, a camada 1 da técnica da cebola é para te ajudar a dar a primeira passada em todo o seu edital, em todo o seu conteúdo programático, focando naquilo que mais importa, naquilo que mais cai. Fechou? Vamos lá, um exemplo 2 aqui de ato administrativo. Vamos lá, próxima questão. A administração pública poderá revogar atos ilegais? Revogar ilegais? Lembra? Anular ilegais. Então está errado. Simples assim, simples assim. Claro que eu quero que você pegue isso daqui, se possível, assista essa aula novamente, anote, coloque em prática para todas as matérias do seu edital, que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, beleza? Então, olha só, recapitulando aqui, a gente viu o P na primeira aula, planejamento, a gente acabou de ver uma técnica de estudo entre as diversas técnicas que eu uso aqui, eu te mostrei a técnica da cebola, e agora vamos para a terceira fase do ciclo P3A, que é a avaliação. Por quê, Gabi? Aquilo que eu não meço, eu não posso melhorar, e eu tenho que metrificar os meus rendimentos. Existem várias formas aqui dentro do método, como SMART de notas, rota de corte, termômetro da aprovação, mas eu escolhi para falar aqui na aula de hoje com você o SMART de notas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, né? Fechamos ali a técnica da cebola dentro da fase ação, a gente está na fase agora avaliação. Eu tô te mostrando essa semana o ciclo P3A, que tem várias fases, e dentro de cada fase, várias técnicas. E eu tô pegando uma técnica importante de cada fase para te mostrar. E em avaliação, eu peguei essa planilha que a gente usa aqui para ir acompanhando o rendimento, metrificar os resultados, que a gente chama de SMART de notas. Se o edital não tá aberto, a recomendação que eu dou aqui é fazer simulado uma vez ao mês. Não é toda semana, uma vez ao mês. Se o edital tá aberto, simulado uma vez a cada 15 dias. E aí você metrifica isso por disciplina, você vai ter ali o rendimento por disciplina, o rendimento por bloco e o rendimento total. E se for CESP, ainda a nota líquida na fórmula da CESP. Por exemplo, nessa prova, muita gente pensa que CESP é só, errou uma, acertou uma, 1 menos 1. Não. Nessa prova, tinha questão valendo 0,75 e tinha questão valendo 1,5. Então, também é bom ter esse direcionamento, como eu faço aqui dentro. Eu já direciono, a prova é assim, a pontuação é dessa forma, você tem que tirar 6 pontos na prova 1, você tem que tirar 10 pontos na prova 2, você tem que tirar 8 pontos na prova 3, porque, como eu falei pra vocês, passar em menos de um ano envolve seguir um método, ter estratégias que te ajudem a chegar lá. Eu já vi muita gente aqui mesmo, que eu já ajudei a passar em menos de um ano, não dominava todas as matérias, mas seguiu o método, seguiu as estratégias também de pontuação e acabou passando, tá bom? Então, fica como dica esse SMART de notas. Vou dar o exemplo aqui do Luiz. Ei, Gabi, boa noite. Felizmente tenho boas notícias. Segue o meu SMART. Espero que você goste. É fruto de muita dedicação. Graças a Deus e sua preciosa ajuda, o cenário está mudando. No primeiro mês ele tirou 14 para administrativo da PF. No segundo mês ele tirou 44. E no terceiro mês ele tirou 90. Se você segue o método, se você vai metrificando, você vai ver esse aumento mês a mês também acontecendo com você. E gostou do conteúdo de hoje? Nessa aula também teremos uma missão valendo uma mentoria individual comigo. Então fica aí que eu já vou te explicar como participar e ter a chance de ganhar. Por fim, quero falar com você que o ciclo P3A e a técnica da cebola funcionam sim, só que você precisa ter alguns cuidados para não aplicar de forma errada e que dá certo se você passar por um método, ou seja, seguir de fato um passo a passo, aquilo que deve ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito. E eu tô compartilhando todo esse conteúdo com você porque eu sei que o concurso público da área policial está cada vez mais competitivo. As bancas a cada prova estão inovando e se você continuar se preparando como a maioria das pessoas se preparam hoje em dia, ou
se preparando como se preparava há uns anos, caramba, não vai conseguir, não vai rolar. Pelo contrário, vai se esforçar muito, mas vai se frustrar cada vez mais e talvez até desista pelo meio do caminho. E o fato é que eu tô recebendo várias mensagens por direct, e-mail, comentário do YouTube perguntando se eu tenho alguma mentoria que explico de forma mais aprofundada o meu método ou se acompanho mais de perto concurseiros que querem passar. E a minha resposta é sim, é justamente isso que é o Falcão Negro. É minha mentoria para a área policial, seja um cargo policial ou administrativo, como por exemplo uma polícia civil, polícia penal, PM, PF, PRF, guarda, policial legislativo, administrativo da PF, da PRF e tantos outros. Lá no Falcão eu aprofundo nesse método, pego na mão de cada um, mostro o que fazer e como fazer em cada etapa, técnica e ferramenta do ciclo P3A. É um método totalmente online, com meu acompanhamento, de forma a te ajudar a passar em menos de um ano no seu concurso policial ou administrativo, independente da sua idade e do seu nível de escolaridade. A boa notícia é que na próxima aula eu vou explicar tudo sobre como vai funcionar a minha próxima turma. Você não pode perder a aula 3 de sexta agora por nada, pois quem participar de todas as aulas e permanecer no grupo de WhatsApp vai receber uma missão para participar e concorrer a uma vaga no Falcão, com mentoria, método e material completos para a área policial. Além disso, na aula 3, eu vou encerrar o ciclo P3A, tirar suas maiores dúvidas sobre como que se faz para passar em menos de um ano, mesmo do zero ou sem tempo para estudar. Digo mais, na próxima turma do Falcão Negro, eu vou fazer algo insano que nunca fiz em nenhuma outra turma. Afinal de contas, esse ano vai chover concurso da área policial e eu quero verdadeiramente ajudar o maior número de concurseiros a garantirem uma das milhares de vagas que vão abrir, independente do cargo. E ó, vou fazer uma loucura, pode me cobrar, mas por enquanto quero que você continue aqui aproveitando todas essas aulas, todo esse conteúdo que eu sei que você não consegue por aí pela internet de forma gratuita. E agora eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para executar a missão dessa aula e concorrer a uma mentoria individual comigo. Eu acabei de postar esse post aqui no meu Instagram, vai aparecer em algum lugar, e você vai lá correndo nessa postagem, deixar um comentário contando por que valeu a pena essa aula, o que você aprendeu, qual foi o seu melhor aprendizado. E aí você vai marcar 3 amigos concurseiros, beleza? Eu vou escolher o melhor comentário e anunciar na live de amanhã, ao vivo, às 20 horas. Quem foi o vencedor ou a vencedora desse desafio. Então, você deve deixar seu comentário nessa postagem e estar presente na live de amanhã. Então é isso, vá lá correndo na postagem, comente e marque 3 amigos e venha pra live de amanhã. Ah, não falte por nada a aula 3 de sexta-feira. Lá eu vou finalizar o ciclo P3A e tirar suas maiores dúvidas sobre como ser aprovado em menos de um ano, mesmo do zero, independente da sua idade ou da sua escolaridade. Um forte abraço, te vejo na live de amanhã e na aula 3 de sexta-feira.